Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós tivemos um problema pela manhã em relação à conexão com a internet. Não foi possível a gente fazer a nossa aula no tempo exato, né? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para que nós possamos continuar o nosso assunto. Pois bem, eu vou dar o título a essa aula de Conceitos Demográficos, parte 1. Isso porque eu estarei colocando em outra aula outros conceitos demográficos importantes. Mas, por hora, meu objetivo nessa aula é fazer você compreender o conceito de população, o conceito de demografia, o conceito de população absoluta e de população relativa. Mas não é só isso, não adianta só aprender esses conceitos. Sobretudo, tentar fazer você compreender as relações que esses conceitos têm com o espaço geográfico e com as mudanças que a sociedade brasileira e mundial vem sentindo, em especial nas famílias e nas políticas públicas, correto? Então, pessoal, eu estou apresentando para você duas gravuras mostrando duas realidades de uma família, né? Você pode observar que essa primeira pode ser uma família lá do início do século, ou meados do século XX, né? Onde se caracteriza pela presença com bastante número de filhos, portanto, uma família bastante numerosa, né? Uma família homogênea, né? As pessoas todas com as mesmas características, cor de pele, por exemplo. E aqui você tem uma família já mais parecida com a sua família, provavelmente. Possivelmente essa família aqui seja muito parecida com a família dos seus avós, né? Ou dos seus tios, mas aqui está muito mais parecida à sua família, talvez. Veja que é uma família já pluri, né, onde você tem casamentos interraciais, um homem negro, uma mulher branca, né, poucos filhos. Para entender tudo isso e como isso acontece, na verdade, a gente tem que realmente estudar alguns conceitos da demografia, né, alguns conceitos populacionais e que estão afetando profundamente a vida das famílias do Brasil e do mundo, mas, sobretudo, também as questões econômicas, sociais e até as políticas públicas implementadas pelos governos, né? Isso no mundo inteiro, seja em país desenvolvido, seja em países subdesenvolvidos. O primeiro conceito que eu trago para você é o conceito de população, né? Então, população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie em um mesmo território. Veja, o termo população está relacionado a indivíduos, né, da mesma espécie que habitam ou que estejam, né, naquele momento no mesmo território. Aqui tem alguns elementos importantes. Indivíduos, pode ser qualquer indivíduo, qualquer ser vivo, qualquer espécie, em qualquer território, né? Portanto, o termo população, a gente vai usá-lo aqui, mas aqui eu estou trabalhando o conceito de população genérica. Inclusive, é um conceito que é utilizado por outras ciências, né? Como, por exemplo, a ecologia utiliza o termo. Então, aqui você tem, eu poderia dizer, que aqui uma foto ilustrativa de uma população de jacarés no Pantanal. População de jacarés, portanto, indivíduos, espécies, território Pantanal, correto? Mas para nós, como nós estamos estudando geografia, é importante a gente entender outra ciência, um ramo da geografia que se ocupa no estudo das populações. É lógico que a geografia estuda especificamente as características da população humana. Então, população de jacaré no Pantanal, a princípio, não é objeto de estudo da geografia, a não ser que tenha alguma relação com o espaço geográfico e a forma de ocupação desse espaço, obviamente. Portanto, demografia é um ramo específico da geografia que tem por objetivo estudar as características da população humana. Mas, Orlandia, estudar as características da população humana que habita em um determinado território, ou seja, que pode ser um país, pode ser uma cidade, isso é importante? Gente, extremamente importante, justamente porque esses estudos, eles acabam, né, contribuindo para que possamos detectar as necessidades da população, em especial as populações mais vulneráveis, né, aquelas populações geralmente desassistidas,
para que possamos planejar ações com vistas a melhorar a vida das pessoas, ou as condições de vida de um modo geral. Atualmente, né, está em discussão a ideia de que o governo federal, por exemplo, ele não esteja disposto a fazer o censo demográfico. O censo demográfico é uma coleta de dados sobre a população brasileira feita a cada 10 anos. E aí, o governo brasileiro está propondo, talvez, né, que, de acordo com a mídia, para que não tenhamos esse ano o censo demográfico, com a absurda desculpa de que a pandemia sangrou os cofres públicos. Ora, a não coleta de informações, a não coleta de dados para detectar problemas serão 10 anos de carências de políticas públicas. Então, a realização do censo demográfico agora, no ano de 2020, é crucial para que possamos planejar a saída, né, de forma bastante tranquila, talvez, principalmente para os mais pobres, dessa crise que nós mergulhamos a partir da pandemia. Pois bem, quando a gente fala em população, portanto, em demografia, o primeiro primeiro conceito que a gente tem que trazer à tona é o conceito de população absoluta. O que é, professor, população absoluta? População absoluta também é chamado de PA. População absoluta é o número total de habitantes de uma determinada área. Pode ser o número total de habitantes de uma cidade, de um país, né, de um continente. É o número absoluto, o número total. Quando nós temos um país ou uma região com uma população absoluta bastante numerosa, a gente diz que essa região e este país é populoso. Então, a grande população absoluta faz com que tenhamos, em um determinado território, uma área populosa, tá? Já as regiões onde, porventura, tivermos poucos habitantes, né, ou seja, a população absoluta for menor se comparada com outra localidade, nós dizemos que essa área que tem a população menor é uma região, um país, um continente ou uma cidade pouco populosa, correto? Aqui eu trouxe para você, a título de informação, a estimativa para o ano de 2018 em milhões dos países mais populosos. Professor, então países mais populosos significa aqueles que têm a maior população absoluta, porque população absoluta é o número total de habitantes. Então, o país que tem a maior população absoluta do planeta, portanto, é o país mais populoso, né? Porque tem a maior população absoluta. Em primeiro lugar, você tem a China, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Em segundo lugar, você tem aqui a Índia. Em terceiro, bem distante, bem distante, você tem Estados Unidos, Indonésia, Brasil. Opa, então o Brasil, se nós tomarmos em consideração a população absoluta, ou seja, o número total de habitantes do Brasil, portanto, o Brasil fica em primeiro, segundo, terceiro, quarto. O Brasil é o quinto país mais populoso do planeta, correto? Muito bem. Então, pessoal, quando a gente fala em populoso, né, não diz muita coisa, né, porque nós sabemos que a população do planeta, ela está desigualmente distribuída. Portanto, nós temos lugares onde a concentração da população é maior, e temos lugares onde a concentração populacional é menor. Quando eu tenho uma área onde a população, né, fica mais concentrada, eu digo que essa área é uma área povoada, certo? Então, o que é a área povoada? É uma área que possui uma maior concentração demográfica, né? Ou seja, eu tenho maior número de habitantes concentrados, tá? Já existem lugares em que a população está concentrada de forma muito rarefeita. Ou seja, a população está rarefeita, está dispersa pelo território. Quando isso acontece, nós dizemos que essa localidade é despovoada, portanto, é uma área de vazio demográfico.
Tudo isso faz sentido pelo seguinte: o que faz uma área ser uma área de concentração demográfica, né? E o que faz uma área ser despovoada, ou seja, um vazio demográfico, né? Então, nós podemos entender, o primeiro critério são as características naturais. Existem regiões que são em áreas de elevadas montanhas, áreas extremamente desérticas, áreas de difícil acesso por causa de densas florestas, áreas onde há inundações periódicas que dificultam a ocupação, a concentração da população, como, por exemplo, no Brasil temos um exemplo típico, Pantanal, né? Mas também pode ser por características históricas, né? Então, eu posso ter uma área que, por algum motivo ou outro, por ela ter sido ocupada desde a antiguidade, há uma concentração de população nessa localidade, né? Ou, por ser uma região que sempre esteve isolada, hoje a gente tem uma pequena concentração. Mas pode ser também características socioeconômicas. Por exemplo, uma região, né, uma área, uma cidade, um país que tenha condições de vida, condições de geração de emprego e de renda, ela tende a chamar a população para aquele espaço. Portanto, é o que acontece, por exemplo, com os países ricos. Geralmente, os países ricos apresentam grandes cidades porque aflui para lá populações do mundo inteiro. Ou o contrário também, regiões que estejam passando por intensas crises, né, como, por exemplo, conflitos armados, né, outro exemplo, desastres ambientais. Essas áreas podem se transformar em áreas não muito propícias para a fixação por características socioeconômicas. Por exemplo, na África, a gente tem algumas localidades, principalmente ao sul do deserto do Saara, onde a degradação do solo foi tão intensa, né, com a introdução das plantations lá no século XIX, e também em virtude do desmatamento, que hoje não se produz mais nada, né? Então, a população foge da fome, da miséria, e essa área vai ficar pouco povoada, portanto, passa a ser um vazio demográfico, correto? Pois bem, só para ter uma ideia, para você tirar de vez essa conclusão, é na cara que a população mundial ela não está bem distribuída ao longo do planeta. Então, nós temos áreas que são verdadeiros vazios demográficos, né? Por exemplo, vamos olhar aqui, ó, número de pessoas por quilômetros quadrados, né? Então, você tem 1 quilômetro, quadrados de 1 quilômetro, menos de uma pessoa, por exemplo, nas áreas esbranquiçadas, ó. Aqui você tem o extremo norte do Canadá, a Groenlândia, não é isso? Aqui você tem, ó, o norte da África, o deserto do Saara. Aqui você tem, ó, o norte da Federação Russa, da Rússia. Você tem áreas, além de serem geladas, uma região extremamente árida, né, seca. Você tem a Austrália, que praticamente grande parte do país são desertos. Você tem aqui na América do Sul, essa parte norte da América do Sul, a região amazônica, em virtude da floresta, dificuldade de acesso. Aqui você tem nessa porção da Ásia, as grandes montanhas do Himalaia, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, você observa que nessas áreas tem menos de um habitante por quilômetro quadrado. Ao passo que você vê áreas, né, você observa que na Ásia, olha aqui, ó, aqui onde está a Índia, aqui a China, de um modo geral, né, eu circulei aqui um pouco mais. A China, o Japão, veja que a concentração populacional é maior aqui na Europa, né, é maior nos Estados Unidos, na costa leste, né, a concentração é maior na África, aqui na região do Golfo da Guiné, ou seja, a região equatorial, e assim por diante. Então, a população do planeta está desigualmente distribuída. E qual o motivo? São esses motivos que eu coloquei para você. Tem áreas que sofrem atração e tem áreas que sofrem repulsão, ou áreas onde a população há uma dificuldade de fixação, por características naturais, características históricas e socioeconômicas, como nós já falamos. De posse disso, nós temos que aprender um outro conceito agora,
Então, aprendemos o conceito de demografia, aprendemos o conceito de população absoluta, agora chegou a vez da gente aprender outro conceito, que é população relativa, né? Ou também chamada de densidade demográfica. Em alguns livros vem com a sigla PA, PR, população relativa, né? Então, população relativa ou densidade demográfica. Professor, o que é isso? É isso aqui, ó. É a concentração da população no território. Opa! Significa que para eu obter a densidade demográfica de uma determinada área, de um país, de uma cidade, eu vou pegar a população total, que nós já aprendemos que a população total é a PA, também chamada de população absoluta, e eu vou dividir pela área ocupada por essa população, né? Então, essa operação vai resultar em quê? Vai resultar na população relativa ou densidade demográfica. Então, população relativa ou densidade demográfica, né, é a concentração da população no território, tá? Essa concentração, ela vai ser determinada como? É eu pegar a população total e relativizar. O que quer dizer relativizar? Levar em consideração, dividir pela área ocupada, né? Então, eu posso ter uma área com uma grande população, né, absoluta, mas ao mesmo tempo um território enorme. Se eu dividir, se eu colocar os habitantes em cada quadrado de 1 quilômetro de lado, automaticamente eu vou ter menos do que uma área menor, uma população talvez até menor, a concentração populacional pode ser maior. Então, população relativa ou densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetros quadrados. É muito fácil você descobrir o número da população relativa ou densidade demográfica. Sempre vem expresso da seguinte forma: vem AB, né? AB, né? Aí vem depois, AB quer dizer habitantes, quilômetros quadrados, né? Então, habitantes por quilômetros quadrados. Então, por exemplo, se eu tiver, assim, 10 habitantes por quilômetros quadrados, é por quê? Porque eu fiz essa operação, peguei a população total da área que eu quero pesquisar e dividi pela área. Sobrou 10 habitantes por quilômetros quadrados. 10 habitantes por quilômetros quadrados significa que seria mais ou menos isso. A cada quadrado de 1 quilômetro os lados, eu tenho, em média, 10 habitantes para ocupar esse espaço. Beleza? Muito bem. O Brasil não é diferente, gente. Como nós mostramos o mapa mundial e os critérios, né? Como, por exemplo, vamos voltar lá nos critérios. Os critérios quais são? Nós trabalhamos esses critérios aqui, ó. Características naturais, né? Características históricas e características socioeconômicas determinam a ocupação em todo o planeta, inclusive, logicamente, no Brasil. Aqui eu tenho um mapa mostrando a intensidade da ocupação, ou seja, da densidade demográfica no território brasileiro. Você observa claramente as áreas mais escuras são áreas onde há mais habitantes por quilômetros quadrados. Isso significa o quê? São as áreas onde temos a maior população relativa ou maior densidade demográfica, que são sinônimos, população relativa e densidade demográfica, beleza? Então, vamos observar aí. Por razões históricas, sociais, políticas, você observa que, de um modo geral, eu posso dizer para você que a costa leste do Brasil é a mais povoada, porque tem a maior população relativa ou maior densidade demográfica. Isso se deve a vários fatores. Por exemplo, o processo de ocupação mais antigo, a forma de ocupação que foi a partir da colonização de exploração, portanto, as faixas litorâneas era onde se exportavam os produtos que os europeus queriam durante o século XVI até o século XIX. Então, as cidades litorâneas vão crescer mais. Quando vem o período de industrialização do Brasil, não de revolução, né? De industrialização no Brasil, a partir da década de 1930, 40 até 50, né, as regiões que tinham melhor infraestrutura para receber as multinacionais
receber as grandes indústrias, em especial a indústria automobilística, foram justamente as regiões, principalmente aqui do sudeste do Brasil, né? Tinha toda uma infraestrutura melhor. Então, somando isso, a história, somando o processo de ocupação, que foi do litoral para o interior, somando a industrialização, somando a urbanização, quer dizer, as cidades cresceram mais. Então, essa região, a parte leste do Brasil, é a parte mais povoada, portanto, de maior população relativa ou densidade demográfica. Ao passo que, à medida que você vai para o oeste, em especial as regiões centro-oeste e a região norte, você percebe que o número de habitantes por quilômetros quadrados vai reduzindo, portanto, a área passa a ser mais despovoada, correto? Então, no geral, é essa a configuração do espaço brasileiro. Agora, será que o Brasil é populoso? Bem, o conceito de populoso está relacionado à população absoluta. O Brasil tem a quinta maior população do planeta, como nós mostramos lá atrás. Portanto, no universo de quase 180 países que existem no mundo atualmente, né, aproximadamente isso. O Brasil ficar em quinto, gente, significa que o Brasil tem muitos habitantes, né? As estimativas colocam em torno de aproximadamente 210 milhões de habitantes que o Brasil tem, ó. Isso com dados de 2018. Estamos em 2020, né? Então, o Brasil tem uma grande população absoluta. Porém, o Brasil tem um dos maiores territórios, porque para eu achar a densidade demográfica ou a população relativa, eu tenho que pegar a população total, que é 210 milhões de habitantes, não é isso? E aí eu vou dividir pela área do Brasil, que é 8 milhões, 515, 747 mil quilômetros quadrados, correto? Então, o que eu vou fazer? Essa divisão vai dar aproximadamente 24,76 habitantes por quilômetros quadrados. Isso significa que aproximadamente, se eu pegasse a população brasileira e se fosse possível distribuí-la uniformemente pelo território, eu ia ter aproximadamente, a cada quilômetros quadrados, aproximadamente 25 habitantes em cada quilômetro quadrado. Tá? Portanto, o Brasil é o quê? Despovoado. Então, apesar de existirem áreas muito povoadas no Brasil, como eu mostrei aqui, ó, né? No geral, o Brasil é um país despovoado, tá? Ou pouco povoado. Então, fica assim, o Brasil é um país populoso, porém, é um país despovoado. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos nos despedindo aqui. Um abraço e até a próxima.